Oi, 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 vocês estão me ouvindo? Boa noite. Ah, Boa que bom. noite a todos. Boa noite, professora. Boa noite. Só eu estava tendo uma dificuldade aqui para deixar aqui o visual, mas agora eu já consegui aqui. Agora estou conseguindo olhar aqui vocês aqui e vocês também me ouvem bem, né? Então, que Sim. bom. Vamos então começar aí a nossa aula e eu creio aí que a gente tem aí um tempo corrido, né? Pelo menos assim, quando a gente fala aí sobre a questão da aula mesmo, né? De tudo aquilo que nós podemos abordar, mas eu creio que também dá tempo aí da gente tirar algumas dúvidas. Eu até preparei um material aí focado mesmo nessa questão aí do que a banca ela pode cobrar em relação à redação oficial, visto que também o manual que está no edital não é um manual tão extenso assim. Então, para quem teve a oportunidade de participar das aulas que a professora ministrou, ou mesmo que não tenha tido a oportunidade, vai perceber aí na leitura do manual que as questões elas estarão assim cobradas de uma forma bem simples. Para quem já está estudando não vai ter dificuldade alguma, e para aqueles ainda que estão se acostumando à prova também podem aí, através da questão da eliminatória, do conhecimento que já tem a respeito da redação oficial, chegar aí à alternativa correta. Então, a professora esse material que a professora vai falar com vocês, eu disponibilizei as questões, né? A professora, em primeiro lugar, eu vou colocar ali alguns pontos importantes que são necessários aí para nossa verificação daquilo que pode cair na prova, minha aposta em relação à questão, e depois eu coloquei aí algumas questões, acho que são 25 questões relacionadas aí ao a redação oficial. Então, nesse caso aí, se vocês quiserem ir depois acompanhando a professora vai falando também o gabarito, a gente vai comentando juntos, eu vou falando algumas coisas. Se tiverem algumas perguntas, eu vou pedir para vocês guardarem essas perguntas para o final. A professora sempre deixa um momento ao final, assim, se alguém tiver alguma dúvida, daí a professora pode tirar essas dúvidas também. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, vou colocar a minha tela, vou compartilhar o PowerPoint com vocês. Deixa só a professora colocar aqui, compartilhar, deixa eu tirar o meu WhatsApp. Então, vamos lá. Bom, durante as aulas que a professora ministrou, a professora, né, veio tratando aí da questão, né, da comunicação, da redação oficial, como sendo aí um elemento que é importante em todos os órgãos institucionais, e esse manual, na verdade, ele é utilizado e ele foi formulado, né, para que haja essa questão da padronização. Então, nesse caso aí, por isso que alguns estados aí, inclusive, utilizam essa padronização aí como sendo, cada um tem, né, a sua forma de cobrar essa padronização, e também o Manual da Presidência da República, né, o MRPR, que a maioria dos manuais existentes nos estados, das instituições, eles são formulados a partir desse manual aí da Presidência da República. Então, alguns aí com algumas mudancinhas, algumas coisas diferenciadas em relação a pronomes de tratamento, e depois a professora vai abordar isso também com vocês, mas, assim, é bem pouca mudança em relação àquilo que já tem de oficialidade no país. Tá? Então, como o nosso edital ele vai cobrar a questão do manual de redação do Paraná, então a gente se baseou nele para fazer a aula, para fazer também as questões, e bem como, né, como a OACP ela tem cobrado aí,
em várias provas que ela realiza, principalmente nessa questão aí de órgãos oficiais, para vocês perceberem aí como que a banca, geralmente ela não muda muito a questão aí do procedimento da pergunta, né? Por isso que é importante aí que você também conheça como a banca, ela realiza as suas provas. Então, em um primeiro momento, essa comunicação, ela é importante, porque ela tem sempre esse teor aí, que parte de uma comunicação a ser feita, alguém que precisa fazer essa comunicação e alguém que vai receber essa comunicação, que é aquele tripé aí que nós temos, né, da mensagem, daquele que vai enviar essa mensagem, né, e daquele do destinatário, aquele que vai receber essa mensagem. Então, a comunicação, ela passa por meio dessa situação comunicativa. Como nós temos aí, então, essa questão de que a redação oficial, ela é, então, essa comunicação que ela precisa ser feita, né, de órgão para órgão, instituição para instituição, mas é a questão do poder público utilizando essa redação para se fazer essa mensagem, né, para fazer esse ato comunicativo. Então, por isso que a gente tem essa questão, né, do manual a ser padronizado, mas essa padronização, ela está baseada na própria Constituição, né, que prevê ali que haja uma comunicação efetiva, de formalização, que haja uma padronização, para que a mensagem, ela chegue e que a pessoa que receber essa mensagem, ela possa receber sem nenhuma espécie de ruído, né? Então, o artigo 37 da Constituição, ele trata sobre essa questão aí, né, dos princípios da legalidade e da impessoalidade. Por isso que quando nós falamos dos critérios da redação oficial, você também tem aí essa questão, né, desses critérios a serem obedecidos. No Manual da Presidência, né, da República, a gente tem aí alguns critérios a mais do que aqueles que a gente tem ali no Manual da redação do Paraná. Mas, de qualquer forma, né, todos eles aí obedecendo a essa questão do artigo 37. Aqui a professora colocou, então, a finalidade. E, gente, eu tenho acompanhado aí, né, a OACP, não só a OACP, porque como eu sou professora de redação oficial, trabalho bastante com essa questão, então a professora fica de olho nos editais e também nas bancas que cobram esse tipo de, esse conteúdo. Então, o que se percebe é que a maioria das bancas vai ter uma questão aí ou outra abordando, ou então especificamente abordando, o que seria e qual é a intencionalidade dessa comunicação oficial aí, tá? Então, nesse caso aqui, a finalidade aí em relação ao Manual do Paraná é garantir uma comunicação eficaz, né, entre os órgãos da administração pública, uma vez que essa comunicação ela é feita por esse órgão público, e essa eficiência da comunicação aí também para aqueles que recebem, tanto da administração quanto aos cidadãos, tá? Então, quando a gente fala aí de serviços públicos, aqueles que participam aí desse cenário, tanto na questão de ser o emissor ou o destinatário, a gente tem aí a secretaria, seções, divisões, departamentos, serviços públicos, né? Os serviços que são destinados à sociedade. Então, por isso aí que nós temos aí essa comunicação, preciso que essa comunicação ela seja eficaz exatamente por essa questão aí da intencionalidade. E aí nós temos aí a questão da clareza, da concisão e da impessoalidade, que são os princípios básicos que constam no nosso manual, tá? Então, esses princípios aí, provavelmente eles estarão na tua prova. Então, já é um elemento aí que a professora traz em relação... Deixa eu só achar... achei minha caneta aqui, que eu gosto de ficar riscando aqui enquanto eu estou falando com vocês. Então, provavelmente são esses elementos aí que você tem em relação a essa comunicação, né? Então, nesse caso aqui, a gente fala sobre a questão da clareza, que é você passar a informação sem que haja nenhuma questão aí de dubiedade, por isso que é importante obedecer às questões, os aspectos de formalidade. A concisão é de você passar uma mensagem sem que essa mensagem ela fique sendo uma mensagem prolixa,
em que há elementos que não precisariam estar nessa mensagem. Concisão tem a ver com passar o máximo de informações com o mínimo de elementos, mas não quer dizer que você não deva passar, fazer um resumo de tudo, mas é de ser mesmo exatamente claro naquilo que você tem como finalidade. E a impessoalidade, pessoal, eu vou marcar aqui ó, com um asterisco aqui, principalmente porque essa impessoalidade, vocês vão perceber no decorrer aí das questões que ela aparece bastante. Porque a impessoalidade, embora uma pessoa seja responsável por aquela comunicação a que ela se destina, ela precisa não aparecer, principalmente né, a escrita que vai fazer com que essa comunicação seja repassada, e aí pela escrita que não seja colocado nenhum traço de subjetividade. O que seria a subjetividade? Essa questão do pessoal, né, daquilo, do meu juízo de valor. Como eu estou representando um órgão oficial, como sendo aquele que está redigindo esse documento, então eu represento esse órgão, então essa minha impessoalidade, juízo de valor, o mesmo aspecto muito formal que uma linguagem ela não pode ter, né, por causa exatamente dessa questão da comunicação oficial, está dentro aqui da impessoalidade. Então, se eles perguntarem a respeito dos princípios, essa clareza, concisão e impessoalidade são aspectos importantíssimos para você levar lá para a tua prova. E a questão da impessoalidade tem a ver aí com essa questão da não subjetividade diante de uma comunicação oficial. Tá? Então, nesse caso, a professora chama atenção para esses princípios ou critérios, né, que podem ser chamados lá também, diante da redação. Outra questão importante é que como o texto oficial ele tem uma questão da padronização, e essa padronização tem a ver com a questão estética mesmo do documento, então o documento ele tem uma estrutura, e essa estrutura ela precisa ser obedecida. Aqui a professora coloca a estrutura geral, porque lá no manual de redação do Paraná, eles colocam exatamente essa estrutura aqui, que ela deve praticamente ser ela deve ser praticamente utilizada em todos os gêneros que compõem aí o manual de redação, né? Tanto na ata, no memorando, no ofício, tá? Então, todos eles vão vir aí praticamente com essa mesma estrutura, embora cada documento tenha a sua formatação, tá? Então, essa formatação interna, ela pode modificar por causa da questão de gênero, mas a questão da estrutura, principalmente dessa questão né, de cabeçalho, da data, da assinatura, do corpo de texto, tudo isso aí, ela é praticamente a mesma para todos esses gêneros que nós vamos abordar. Então, a questão do tamanho da fonte, né, sempre utilizado o mesmo, questão do Arial, do Times, né, essas fontes que são mais utilizadas, a questão do cabeçalho com brasão, tendo aí não pode ter, né, ser um brasão aí que não que seja legível, né? Tem que ter essa legibilidade. Então, a questão do distanciamento da margem, a questão da numeração de folhas, né? Começar sempre a partir da segunda folha, a primeira folha é realmente essa questão dessa padronização aí do cabeçalho, quando houver e a questão da descrição do que é o documento, e a questão da tabulação, né? Se você vai colocar no meio, se vai colocar a margem esquerda, a margem direita, o espaçamento, em geral, utilizado de 1,5, a fonte, né? O tamanho dela para quando você está usando o nome do órgão público em maiúscula, então, quando você está trazendo o assunto, mas depois você tem as outras orientações aí, né? As outras inserções você faz com letras, com fonte minúsculas. Então, tudo isso daqui que a professora está falando, ele está contido lá no manual de redação, e é importante que a gente dê uma olhada a respeito dessas padronizações. Nós fizemos uma aula falando sobre essas questões, tá? E eu coloquei uma questão aí abordando também abordando essa padronização para você perceber como que você poderia acertar uma questão que caísse sobre esse assunto, tá? Então, é importante que você
dê mais uma olhada, se você ainda não viu sobre essa padronização, porque geralmente a gente fala assim, mas isso aqui é tão chato, né, ficar olhando essa questão de olhar o tamanho de fonte, olhar a questão de numeração de página, olhar qual que tem que ser o espaçamento entre uma frase e outra, né, ou entre um elemento e outro, qual é a estrutura que tem que ter no certo tipo de documento, mas é exatamente isso que a tua banca vai cobrar, por isso que é importante que você, então, faça aí dê uma atenção especial sobre isso. As características formais também estéticas do texto oficial, que a professora abordou nas aulas, então eu trouxe aqui resumidamente, né, tem a ver com a questão da correção, então essa uniformidade, né, utilizando a norma padrão da língua portuguesa. E aí, por exemplo, vocês que estão estudando aí as aulas de língua portuguesa, gramática, vão utilizar o conhecimento que vocês têm de lá também nessa questão da redação oficial. A OCP ela gosta de perguntar bastante sobre essa questão da gramática, da concordância, da regência, principalmente da questão dos pronomes de tratamento. Então, tudo isso tem a ver com a gramática, mas dentro da redação oficial, então, eles abordam aí algumas questões também relacionadas a isso. Isso é uma coisa boa, porque se vocês estão estudando lá em língua portuguesa, alguns aspectos gramaticais, vocês vão poder utilizar aí também nessa forma de correção. Outra característica aí que está lá no manual é a questão da polidez. Então, essa questão, né, de utilizar o vocabulário, a gente fala muito, tem muitas questões da OCP que a professora tem acompanhado, que eles falam muito dessa questão aí da informalidade. Informalidade quando você traz ao texto algo do teu dia a dia. Sabe quando nós estamos conversando e você está num grupo de amigos, então aquela a tua forma de comunicação, ela é uma comunicação mais voluntária. E muitas vezes você acaba deslizando ali, segundo a norma padrão, sobre a questão do verbo, né, a concordância, ou você não coloca a pluralidade correta. Por quê? Porque você está num momento de tranquilidade. Quando você está num ambiente de trabalho, uma apresentação, você cuida com essa questão dessa comunicação, da forma como você está fazendo a palavra, né? Tanto na questão oral quanto na questão escrita. Então, a polidez tem a ver com isso. Também, a polidez, ela procura tratar aí dessa questão de sentido do texto. Nós temos lá dentro dessa polidez a questão de que nós chamamos de ambiguidade. O que é ambiguidade? Por exemplo, quando você escreve um texto e a pessoa, ao ler aquele excerto, aquele trecho, aquela frase, ela vai fazer a seguinte pergunta, né? O que está querendo dizer, né? Ou então a pessoa ela tem uma dificuldade de interpretação, aí não é uma questão daquele que está redigindo, né? Mas, às vezes, essa falta de compreensão, ela é produzida por meio daquela comunicação que foi escrita. Então, por isso que essa polidez aqui, ela procura adequar essa uniformidade da língua para que não tenha problema aí nessa comunicação. E a padronização tem a ver com essa estética mesmo, tá? Aqui a professora colocou aqui a questão, né, de que as informações, a estrutura, a parte interna e a parte externa desse documento, ela precisa ser seguida para que haja aí uma questão mesmo de referência de texto. Por isso que há tantos manuais. Se você for participar, eu acho que alguém aí já participa aí de outros concursos, vai perceber que muitas bancas utilizam, muitas instituições utilizam o manual da Presidência da República, mas quando você está em concursos aí mais regionais, eles usam manuais do próprio estado, até da própria cidade, e aí você vê uma diferença aí de tratamento em relação a essa uniformidade. Mas uma coisa que todas elas têm em comum é essa questão de que, para que a comunicação ela se efetive, para que ela seja eficiente, é preciso que você use a norma padrão da língua portuguesa. E a norma padrão existe, né, uma gramática, embora ainda alguns gramáticos discordem de algumas regras entre si, mas existe uma gramática que é normativa, que vai reger essa questão
dessa padronização. Então, por isso que, para que haja, então, essa organização, agilidade e eficácia, é preciso que você observe aí essas três características. Tá? Então, se forem cobrar alguma coisa dessas características, eles vão relacionar com essa questão da uniformidade da língua, com o tipo de vocabulário utilizado naquele ambiente e essa padronização principalmente por essa organização externa e interna. Por interna, a gente entende essa comunicação efetiva, e por externa, essa questão da estética, principalmente a formatação desse tipo de texto, tá? Aí a professora colocou aqui a questão da padronização, esses aspectos aqui que são observados nas questões que são abordadas. Então, nesse caso aqui, a padronização estética, por isso que quando fala, porque você tem o brasão da instituição, que vai ter uma folha 4, o brasão da instituição a 2 centímetros da margem, daí você tem a margem direita com 3, a margem esquerda com 3, aí você tem a margem inferior com 2 centímetros. Então, tudo isso aqui é uma formatação e é uma padronização de cada documento e, em geral, a instituição ela obedece, então, essa estrutura. Reconhecimento da comunicação, né? Então, por isso que cada órgão utiliza ali o seu brasão, né, para reconhecer que é um documento oficial, lugar específico para cada tipo de informação, cabeçalho, vocativo, corpo de texto, local e data, para aqueles que não estão habituados com esse tipo aqui de estrutura, a professora fala da estrutura que é de carta. Como nós estamos falando de comunicação, é uma comunicação enviada para uma pessoa, e aí ela tem essa questão, né, do destinatário e o emissário, então você tem esses 5 elementos aqui de uma missiva, seria exatamente nessa sequência. Quando eu vou escrever um documento, né, o mesmo e-mail, ou através mesmo da digitação, ou da própria escrita manual, você vai levar em conta que tem lá os 5 elementos, o local e a data, para você identificar de onde você está escrevendo. Depois, você tem a questão do vocativo é para quem eu falo. Terceiro aspecto, você tem a questão do conteúdo, da mensagem em si, ou do assunto, né, que você está querendo tratar nesse documento. Em quarto lugar, a gente tem aí o desfecho, né, que é quando você está se despedindo. E, em quinto lugar, a gente tem o elemento que é a assinatura. Em geral, as comunicações oficiais, elas usam aqui essa estrutura emissiva, tá? Epistolar, que a gente chama de carta mesmo. Então, nesse caso aqui, se você tem esses elementos aí na tua cabeça, quando você está lá diante da prova, qualquer questão que aborde aí essa formatação, essa sequência aí, você consegue resolver, porque isso daqui é o básico de toda a tipologia textual que tem a ver com essa questão aqui missiva. Linguagem própria, formal e culta, formal obedecendo às normas da língua portuguesa, gramática, e a culta é no sentido de você não colocar nenhuma questão de pessoalidade, uma vez que nós falamos que uma das funções é a questão da impessoalidade, falta de subjetividade. E a formatação padrão, né, caracteres, tamanho de fonte, que fonte utilizar, espaçamento, margens, tudo isso aí é utilizado nessa padronização. Bom, aí essa padronização, a professora não vai ler tudo, porque isso daí está no manual, quem participou das minhas aulas vai reconhecer, né, que eu falei sobre cada um desses aspectos, mas principalmente aí na questão de sequência, né? Então, o cabeçalho, estamos falando aí do Manual de Redação do Paraná, por isso que aqui o brasão, em todas as comunicações oficiais, eles têm que estar presente, né, esses 2 centímetros da margem aí, a questão da fonte, o Arial, ou a Times, tá? A questão do estilo dessa fonte, então ele coloca aqui, né, para o texto, corpo de texto normal, nome de pessoas em negrito, então, quando você usa palavras estrangeiras, usar itálico, então, cada uma delas aí contendo uma informação importante. Tamanho da fonte, em geral, você usa o 12, é permitido, pessoal, isso aqui já foi questão, ó, tá? da OCP. Então, é permitido para a Times
fazer esse tamanho 13, tá? Então, uma informação, por isso que a professora já deixa assim em vermelho, porque já apareceram aí em algumas questões da banca, tá? Então, para algumas citações diretas, você tem essa diminuição, notas de rodapé. Não, isso aqui não é algo tão importante. O mais importante é aqui, tá? No corpo, no texto normal, a gente usa o tamanho 12, Arial ou a Times. Para a Times, você pode usar o tamanho 13. Foi uma mudança em relação aí a essa padronização. A questão das margens, tá? Então, nesse caso, margem superior, aqui com o brasão contando, olha, você já deixou aqui, né, o desenho, 5 centímetros, margem esquerda 3, margem inferior 3 e a margem direita 2, tá? Então, nesse caso aqui, você tem um aspecto maior aqui desse lado, né, e um pouquinho menor aqui por causa da finalização do texto. E o texto em formato justificado, ou seja, né, que vai abordar toda a amplitude aí da linha. Tá? Então, é interessante que você saiba isso daqui, vocês vão ver, vai ter uma questão sobre isso. A numeração de folhas, tá? Em geral, se começa aí na folha 2, né? Na primeira folha, tem as informações sobre que tipo de texto, para quem, né? O corpo de texto. O espaçamento, em geral, simples ou um e-mail, tá? Então, sem muita diferença daquilo que a gente já está acostumado, para quem também já trabalha com esse tipo de serviço. O recuo de parágrafo, também normal, dando aquela questão de tabulação, acho que vocês viram também na questão de informática. E aqui os documentos que não se encontra isso, por exemplo, no Manual de Redação da Presidência da República. Isso daqui é muito próprio da questão do Manual do Paraná. Então, assim, se lá existem todas essas padronizações, existe um conceito para cada um desses tipos de documentos, pode ser que a OCP ela pegue algum desses documentos aqui para colocar na prova. Por isso que é importante você ou verificar aulas anteriores, que a professora falou sobre cada um deles, ou você principalmente prestar atenção nesses que a professora está colocando aqui, ó. A ata, né, o próprio ofício, o próprio memorando, que são aí elementos que são cobrados aí, principalmente nesse aspecto da administração pública, que houve algumas mudanças em relação aí ao Manual do Presidente da República, então, talvez de você dar uma olhadinha com um pouquinho mais de atenção. Mas, de qualquer forma, não ficar preocupado, meu Deus, né? Tanta coisa para você decorar, eu creio que não vai ser assim conceito, mas eles podem cobrar mais no sentido geral mesmo da formatação. Então, vamos lá, quem quiser acompanhar aí, só licença um pouquinho para o senhor tomar uma água, porque a minha garganta está muito ruim. Mas vamos lá. A professora passou aí um documento para vocês, né, que tem aí várias questões que a professora colocou, e aí eu gostaria aí de trabalhar com vocês essas questõezinhas, para vocês tirarem algumas dúvidas também em relação àquilo que for surgindo aí, como a banca ela cobra. Nessa primeira questão, você tem aí, né, ao redigir uma comunicação oficial, a pessoa responsável pela redação deve incluir alguém que comunique algo a ser comunicado, e alguém que receba essa comunicação. Isso aqui é dos atos comunicativos. Meu primeiro slide lá que a professora mostrou para você sobre a questão, né, daquele aquele que envia a mensagem, o emissário, a própria mensagem e o destinatário, tá? Desses atos comunicativos aí. Além disso, para que o texto esteja adequado à situação comunicativa, o que essa pessoa ela deve considerar? Então, você tem aí na letra A o aspecto legal pertinente à aplicação específica. Não, né? Essa questão aqui, cada documento ela tem uma formatação, ela tem um conceito, mas não é isso que vai fazer com que você tenha essa questão da eficiência da situação. A tratativa recomendada e as saudações finais, isso daqui é importante, mas não é o essencial, e nem, muito menos a saudação final. O procedimento legislativo também não. A intenção do emissor e a gente fala de intencionalidade e a finalidade do documento, tá? Então, nesse caso aqui, é exatamente o que você
tem lá na questão da situação comunicativa, essa intencionalidade e essa finalidade aí. Então, e não poderia ser a letra E, porque ele fala a técnica legislativa e a sistemática integral da lei, então, todo ato comunicativo está firmado no artigo 37, mas não é por causa disso que você tem essa situação comunicativa, tá? Então, pela eliminatória aí, você chegaria à resposta certa, que no caso aí o nosso gabarito, é a letra D, tá? Então, bem tranquila a questão, você consegue ali, simplesmente, né, pelo mínimo que você tiver aí de o que seria uma comunicação oficial, principalmente nessa questão da situação comunicativa, chegar à resposta. Número 2, ele diz assim, sobre a utilização dos pronomes de tratamento da redação oficial, pessoal, isso aqui vai cair, tá? Essa é uma grande aposta da professora aí em relação a essa prova. Na redação oficial, assinale a alternativa correta. Então, você tem aí por se referirem à pessoa com quem se fala, estabelecem concordância com a segunda pessoa, mas essa é a primeira coisa que você deve pensar. Pronome de tratamento, ele sempre vai fazer concordância com verbo, pronomes pessoais, possessivo, pronomes pessoais, oblíquos, pronomes possessivos, todo mundo vai fazer de terceira pessoa, tá? Então, nesse caso, você já leva isso aqui para a tua prova. Então, se ele colocar lá, Vossa Excelência, né, que é um pronome de tratamento, e colocar assim, Vossa Excelência e vossas atitudes, eu não posso fazer isso, né? Esse vós, vossa aqui, você não utiliza, porque você só pode usar pronome de tratamento aí, para pronome de tratamento, você pode usar elementos de terceira pessoa gramatical, ou seja, tudo que você usa para o ele e para o ela, você vai usar também para os pronomes de tratamento, sejam eles quais forem. Podem ser o informal, que é você, pode ser o Vossa Excelência, Senhor, né? Para qual pessoa for, qual cargo você estiver enviando esse documento, você tem que usar dessa maneira. Então, ele quer a alternativa correta, isso aqui não poderia ser. A letra certa, no corpo do texto, pode-se empregá-los em sua forma abreviada ou por extenso? Sim, tá? Então, nesse caso, você pode fazer, por exemplo, ali, né, o excelência, vossa senhoria, tá? Então, nesse caso aqui, durante o texto e não no vocativo, você pode fazer isso. Então, letra certa aqui, letra B, deixa a professora já colocar aqui o gabarito, letra C aqui, está correta a frase, Vossa Senhoria designará vossa, aquilo que a professora falou, tem que ser terceira pessoa, então teria que colocar seu substituto. Quanto aos adjetivos referidos aos pronomes de tratamento, o gênero gramatical deve concordar com o substantivo que compõe, por exemplo, né, Vossa Excelência está atarefada, pessoal, ele vai concordar se você estiver se referindo a uma mulher, no caso. Se você estiver se referindo a um homem, Vossa Excelência está atarefado. Se for a uma mulher, daí que você vai usar essa questão dessa concordância aqui. E o pronome Sua Excelência, utilizado para se fazer referência direta a alguma autoridade, a diferença entre o Sua e o Vossa Excelência é que Sua você se refere de quem você fala. Então, por exemplo, se eu quero falar de um deputado, então eu falo, Sua Excelência não está disposto, estou falando dele, agora estou falando com ele, aí eu uso vossa, Vossa Excelência não está disposto, então eu estou falando com ele. Então, falando de é sua, falando com é vossa. Então, por isso não poderia ser a letra E. Então, letra certa ali, a letra B de bola. Número 3, assinar a alternativa em que todas as propriedades são atributos da redação oficial, né? Então, você tem ali algumas questões, né? O teu gabarito aí nessa questão é a letra A, fala de impessoalidade, você já vai lembrar disso na hora. Concisão, que é falar o máximo com o mínimo de palavras. Padronização, você obedecer ali à estética, e a coerência, para que haja eficiência nessa comunicação. Então, nesse caso, todos os elementos aqui fazem parte dessa comunicação. Então, por isso a letra A. Por que não a letra B? A letra B. Essa questão da eloquência aqui, ela tem a ver com a questão mesmo do estilo. Então, estilo de comunicação. Formalidade, uso da norma padrão, ok? Tá? Então, clareza, tudo bem. Clareza e coesão, né? Elas sempre andam juntas.
mas por causa dessa eloquência não está correto. Letra C, objetividade, posso colocar nessa questão aí dessa concisão, precisão. Agora, essa expressividade e formalidade dão uma questão subjetiva, formalidade, ok, né? Por que a letra D não? Padronização, coesão, estilo, não posso, né, ter, não faz parte dessas propriedades aí, né, desses atributos. E a eloquência também não, a gente já viu que não, originalidade e o uso da norma, ok. Tá? Então, você consegue ali facilmente, pela leitura que você fez lá dos atributos, impessoalidade, concisão, padronização e coerência, chegar à resposta certa, tá? Então, nesse caso, vocês viram que a professora, quando eu peguei da própria OCP, para que você verificasse, são questões recentes, então, para você verificar como que a banca ela vai cobrar sobre a questão de critérios, de atributos, formalidade, e alguma questão aí também de gramática. A número 4, ela tem ali uma questão gramatical a respeito do texto na própria comunicação. Então, homônimos são palavras que são parecidas e homônimos, palavras que são idênticas, na verdade, quanto às vezes, a grafia, quanto às vezes a fonética, ao som, né? Tá? Então, ela pode ter sons parecidos ou grafias parecidas, mas significados diferentes. Parônimos são parecidas, tá? Então, nesse caso aqui, todas elas têm praticamente o mesmo som, então elas são homônimas. Parônimas, por exemplo, quando a professora fala a palavra tráfego e a palavra tráfico, tá? São palavras que muitas vezes trazem dúvidas àqueles que estão escrevendo, exatamente porque elas são palavras parecidas, mas têm utilizações diferentes. As homônimas, então, elas se diferem apenas, às vezes, pela grafia ou, então, pela questão do som. Então, aqui eu tenho cerca de, acerca de, acerca de. Primeiro que essa daqui já você pode tirar da tua possibilidade. Agora, eu tenho aqui todas essas informações, né? Então, ele quer a uma distância aproximada ou um tempo aproximado, você tem aqui a questão, né, de acerca de, exatamente fazendo essa referência aqui, né? Deixa eu colocar até já a questão do gabarito, que é o gabarito C. Então, é bem isso, né? Que ele tem esse sentido a uma distância aproximada, a cerca de 30 metros, né? Ou um tempo, a cerca de 3 anos, tal, né? Então, nesse caso aqui, um tempo aproximado de. E aí, você, aqui no cerca, que você pode utilizar, são números aproximados aí, né? Cerca de 300 convidados. Esse acerca de é quando você fala sobre, a respeito de alguém, alguma coisa, algum assunto, acerca da discussão a respeito da proteção da Amazônia. Então, nesse caso, é esse aqui que você utiliza. E esse da letra E aqui, que é com o verbo haver, você pode há cerca de 1 ano, há cerca de 30 pessoas, né? Então, esse que faz, né? Nesse sentido, o a sempre você trocando por esse faz aí. Então, por isso, nesse caso, letra certa, letra C. Número 5. Ao redigir um aviso ao serviço de vigilância da prefeitura para que apagasse a luz e fechasse as portas após o evento, você redigiu o seguinte aviso. Ó, ela gosta de colocar essa situação, sabe? Parece assim, como se fosse um estudo de caso, revoltada para a redação mesmo, né? Antes desses requisitos serem cumpridos, verifique todas as instalações do local, ali, qual é o defeito gramatical na construção dessa frase. Pessoal, eu sempre olho, quando você tem essa questão gramatical, olha sempre para a questão verbal. Eu tenho aqui uma locução verbal e ela está concordando com alguém. Com quem que ela está concordando? Com esses requisitos. Sabe uma máxima do sujeito? Você já deve ter aprendido lá com a professora de português? Que o sujeito, ele não pode ser preposicionado, tá? Então, quando eu falo assim, ó, está na hora da onça beber água, quem que vai beber? A onça, tá? Então, ela é o teu sujeito. Então, eu não posso fazer essa contração de preposição aqui, não. Então, o correto seria falar, está na hora de a onça beber água. Então, por quê? Porque é uma parte da gramática que diz que ele não pode ser preposicionado quando é sujeito da oração. Então, nesse caso aqui, eu não posso fazer essa junção da preposição de mais o pronome demonstrativo esses.
porque eu tenho um sujeito aqui nessa frase que é esses requisitos. Então, por isso que você não poderia, então, fazer, por isso que tem um erro aqui desse sujeito preposicionado, tá? Então, nesse caso aí, você teria que marcar a letra B. Quer dizer, você tem que prestar muita atenção naquilo que está sendo perguntado, porque pode ser um erro de regência, pode ser o paralelismo que ela colocou, que é exatamente quando você não coloca a preposição em todos os elementos, ambiguidade, quando tem duplo sentido, mas nesse caso ali era por causa dessa situação. Vamos lá, número Professora, 6. Oi. oi, boa noite, professora. Pode voltar na questão 5? Como que ficaria, então, a frase correta? Tá. Isso, antes de esses requisitos, é isso daqui. Tá. É só a Aham. separação mesmo, tá? Tá, beleza, obrigada. Tá, joia. Nada. Número 6. Aí, o ofício, pessoal, o ofício também é um dos termos aí que tem grande probabilidade de cair na tua prova, tá? Então, por quê? Porque o ofício aí, ele é uma padronização praticamente, né, dos elementos dessa comunicação oficial. Então, por isso que é interessante que vocês deem uma olhadinha, né? Ou então prestar aqui atenção mesmo naquilo que, como a OCP tem cobrado aí sobre essa documentação. Então, o ofício é um dos principais tipos de correspondência oficiais. Assinale a alternativa que apresenta as especificações da parte referente ao assunto do ofício, tá? Então, você tem ali vários elementos, né? A questão como que você faz ali a questão do vocativo, a questão do cabeçalho, e tem o assunto, tá? Então, naquela sequência que a professora falou para vocês vão ter ali o assunto do ofício. Então, como que esse assunto, ele deve se apresentar? A professora vai colocar já, a letra certa, né? Que é o título, no assunto, a descrição, o destaque, que é, no caso, em letras maiúsculas, ou então com negrito, e a pontuação logo depois que você faz essa descrição, e o alinhamento, que é à esquerda. Eu até tirei um print aqui, ó, de como que ele deve ficar lá no teu, que é do próprio manual, tá? Então, é aqui, ó, o assunto está aqui, ó. O assunto, então ele está alinhado aqui à esquerda, ele tem essa questão dos 2 pontos aí, depois da palavra assunto, você vem com essa descrição do que se trata esse documento que você está enviando, depois, quando termina, né, aqui depois, documento do curso, tal ponto, tá? Termina com um ponto, e o alinhamento aqui que a professora já falou. Então, é isso que ele fala, tá? Então, você vê como que ela é meticulosa na cobrança desses aspectos? Então, é importante, por exemplo, você saber que quando você está enviando o ofício, você tem que colocar, né, ofício, número, e daí essa numeração, tal, e a data que vai aqui, depois alinhado aqui à margem direita, tá? Então, tudo isso aqui é importante que vocês saibam. Tá? Então, muitas vezes a gente acha que a banca não cobra, mas ela cobra. A OCP, ela gosta de perguntar essas coisinhas aqui, né? Então, depois o vocativo, quando a professora fala de vocativo, ó, com quem eu estou falando, né? A quem eu estou me dirigindo. Então, tudo isso é importante que você saiba. Então, por isso, letra certa, letra D, tá? Na número 7, aí a gente tem aí sobre a questão da ata, aí diz assim, a ata é um dos documentos mais utilizados na rotina profissional. Sobre esse item, assinale a alternativa correta, tá? Então, a resposta certa aí é o gabarito A, que ele diz assim, o tempo verbal preferencialmente utilizado na ata é o pretérito perfeito. Pessoal, sabe, a ata, ela começa assim, né? Ela sempre vai ser também, ó, com o extenso, numeral, tudo por extenso, 22 dias do ano de 2000, sempre assim, tá? E aí ela vai começar assim, a reunião começou, realizou-se também, realizou-se também a questão da tratativa. Todos os verbos que você vai falar são no pretérito perfeito, porque o pretérito perfeito é aquilo que se chama do verbo acabado, aquilo que aconteceu. Então, por isso que nesse caso aqui,
o tempo verbal, preferencialmente, é o pretérito perfeito. Não poderia ser o pretérito imperfeito só se fosse assim, ó, a reunião começava, realizava, então não é isso que acontece. No tempo de abertura do livro ato, é importante informar a quantidade de folhas que compuseram o livro, bem como inserir a frase se destinar ao registro das atas das reuniões, completar com o nome do estabelecimento, além de inserir, você já coloca isso lá no início, aos 22 dias, porque você tem que informar que tipo de reunião, que tipo de... por que esse documento está sendo redigido, tá? Então, nesse caso aqui, não tem como colocar a quantidade de folhas, porque ele tem que ser colocado lá no início da informação, você só teria lá no final essa ciência do que aconteceria. A ata é dividida em introdução e contextualização, não, né? Ela vai ser dividida, você vai colocar o nome, né? A ata da reunião, de diretoria, e depois você começa o texto sem fazer mais nenhum parágrafo. Você só tem na ata um parágrafo só, sem divisão. Então, introdução e contextualização pressupõe-se parágrafos diferentes, não pode ter. A ata não possui valor jurídico. Esse não, olha por que essa daqui está errada, só por causa do não, ela possui sim valor jurídico, tanto é que depois assina quem redigiu a ata e todos aqueles que participaram. Então, nesse caso aqui, não pode... e quando você pode fazer uso de abreviações? Não, desde que você coloque explicando que tipo de abreviação foi essa. Aqui a professora colocou um exemplo, né? Ó, aos 26 dias do mês de junho de 2000, realizou-se a primeira reunião para tratar, então, todo verbo aqui no pretérito perfeito, tá? Aí, a 8, o que é redação oficial? Tá? Então, é o modo pelo qual o poder redige atos normativos e comunicação, gabarito letra A. Tá? Então, nesse caso aqui, se ele perguntar, você pode sorrir, porque isso aqui, né, super tranquilo, você já tem olhado sobre isso, tá? Então, nesse caso aí, é o poder público que redige processos? Não, né? Dentro disso que ela tem. Redige licitações também não, há um documento específico para isso, concorrências também, e editais também é o próprio, né? Próprio edital ali chamado desse tipo de texto. A professora colocou a informação do próprio manual. Qual é a finalidade básica da redação oficial? Então, nesse caso aí, redigir documentos para o público em geral. Ela tem a finalidade não somente, né, da comunicação entre os órgãos, mas principalmente para os cidadãos, né, para as pessoas que participam aí das instituições, tá? Então, nesse caso aí, padronização no uso de certo nível de linguagem, tá? Então, nesse caso aqui, a finalidade dela não é essa, ela usa isso dentro dessa concisão e da padronização. Haver apenas um comunicador e vários receptadores do texto, também não, né? Você tem aí várias instituições utilizando de diferentes tipos de gêneros. Uniformidade de comunicação no serviço público, isso daqui tem a ver com a padronização e das habilidades, e comunicar com impessoalidade e máxima clareza tem a ver com os princípios, né? Tá? Então, não confundir aqui a questão de princípio e com a questão da finalidade básica. Então, por isso, redigir documentos para o público em geral. Essa finalidade tem a ver também com a questão do documento lá, né, do próprio manual de redação. No âmbito da administração pública, a redação oficial tem como principal finalidade garantir uma comunicação eficaz entre os órgãos. Para isso, o texto oficial deve orientar-se pelos princípios da clareza, concisão e impessoalidade. Então, esses são a finalidade aí da redação. Número 11. São qualidades ou características da redação oficial impessoal. De novo, a professora está falando, né, para vocês que isso aqui vai cair, certeza, tá, gente? Impessoalidade, o uso do padrão culto da linguagem, clareza, concisão, dentre outros. Quanto à concisão, lembra que a professora falou, né, que é o falar o máximo com o mínimo de palavras. Assinale a alternativa correta. Aí a gente tem aí o gabarito, aí a letra, no caso aí, número 11. De vocês estava duplicado aí a 10, né? É isso, né? Então, nesse caso aí, você tem como sendo... não é a letra A, tá, gente, que a professora colocou aqui, mas ele saiu errado.
mas é a letra D aí no caso. É a qualidade do texto que transmite um máximo de informações com um mínimo de palavras, tá? A professora tem falado isso já, né? Evitando-se redundâncias e repetições desnecessárias. Não pode ser a letra A, porque ela tem assim, ó, é a qualidade do texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor. Então, assim, a concisão, ela não tem como sendo essa característica principal. A compreensão pelo leitor, ela se dará pela questão da formalidade do texto, da questão de gênero que você está utilizando, da patronização. Então, nesse caso, é a letra D, tá? Então, a senhora só vai consertar aqui, que eu dupliquei a resposta e depois eu tirei, tá? Então, número 11, letra certa, letra D. Ah, a professora colocou depois ali, ó. Número 12, assinale a alternativa que apresenta algumas das características da redação oficial. Vou colocar já aqui na questão da resposta, aqui, deixa eu só colocar de novo, que ele vai duplicar. A resposta é a letra D, tá? Nesse caso, ele diz assim, impessoalidade, linguagem padrão culta, formalidade, padronização, clareza e concisão. Por que não seria aqui a questão da letra A? Essa questão da flexibilidade aqui. Como é um padrão, então você tem que obedecer a essas normas, adaptabilidade também. Ele pode ser ajustável ao contexto desde que seja na questão do gênero, a ato, memorando, a circular, né? Todos eles aí, então, são nesse sentido. Individualidade não posso ter por causa dessa questão da impessoalidade, facilidade, simplicidade não fazem parte aí dessas características. Atenção, informalidade aqui, ó. Então, você já ia só por essas palavrinhas, informalidade, individualidade, simplicidade, você já ia, proatividade, não tem nada a ver com a questão da impessoalidade, você já ia chegar à resposta, que é a letra D de dado, né? Número 13. Um assistente legislativo foi incumbido de redigir uma circular. Quais elementos básicos, respectivamente, que ele deve considerar na estruturação desse documento? Tá? Então, nesse caso aí, ele colocou também uma situação, aquilo que a professora falou, que eles podem colocar como se fosse uma análise de um caso aí e perguntar a você qual que seria a resposta correta. Tá? Vou colocar, ele está duplicando, é sempre o segundo, tá? Porque, professora, esqueci de apagar o meu banco. Então, nesse caso aí, gabarito B, título em letras maiúsculas, número e data do documento centralizados, acima do texto, o texto, a assinatura e o endereçamento, tá? Então, mesma questão lá da estrutura do ofício, tá? Então, o ofício, ele tem essa padronização aí. Então, título em letras maiúsculas, número e data do documento, lembra que a professora falou, né, no pretinho do texto, a assinatura e endereçamento, e aquela questão lá dos 5 elementos do texto de carta, lá também você pode, a partir desses 5 elementos, você pode chegar a essa resposta certa aqui, tá? Aqui a professora colocou, ó, o próprio manual, ele traz isso daqui, tá? Então, título em letras maiúsculas, assunto, vocativo, são facultativos, por isso que ele coloca lá, né? O texto, a assinatura, o endereçamento. Número 14. Em se tratando de documentos oficiais, ou ata de novo, porque para mim a ata é um dos fortes candidatos a aparecerem lá na tua prova, tá? Então, nesse caso aí, em se tratando de documentos oficiais, assinar a alternativa que apresenta características de uma ata. A gente já sabe que ela vai ter aí essa questão ela vai ter essa questão aí de tratar sobre uma reunião que está acontecendo e que você precisa relatar isso de forma aí contínua, tá? Então, texto em que se afirma veracidade de certo fato, a existência de uma obrigação, de um ato que se consumou, tá? Então, assim, você vai ter aí a ata como sendo essa questão de relatar aquilo que não é questão de obrigação, né? Mas é relatar como aquele evento ele aconteceu. A narração escrita pormenorizada, fundamentada de um fato por meio de ato ou diligência, também não, por causa dessa questão dessa narrativa aqui. É um documento com transcrição de ato,
de ato ou fato que se encontra com registros cadastros da administração pública, não, tem essa questão dessa metodização, é um documento com mensagem de caráter uniforme, endereçada a diversos, não, ela é só mesmo para relatar, registrar o que aconteceu naquele momento. Então, letra E, é o documento em que se registra de forma exata e metódica as ocorrências, resoluções e decisões das assembleias e reuniões. Então, nesse caso aí, letra certa, letra E. Aqui a professora colocou dentro do teu próprio manual qual é essa definição aí, a finalidade. De novo, a ata é descrita como um documento que se registra resumidamente, mas com clareza, as ocorrências de uma reunião. Então, fica com esse conceito aqui, ó, tá? Aí ele pede para você assinalar a alternativa correta quanto ao procedimento básico para a sua construção. Então, nesse caso aí, você tem aí o gabarito, a resposta C, a professora já colocou aqui até a questão do manual, né, o que ele traz, tá? Então, no caso de erro, a ata precisa ser assinada somente por quem a redigiu? Não, ela é assinada por quem a redigiu, por aqueles que estavam presentes. Uma ata deverá ser lavrada unicamente em livro específico? Não, ela pode também ser em folhas avulsas, tá? É aconselhável que seja num livro específico para você não ter essa perda de documento, mas, de qualquer forma, não é obrigatório, tá? Então, unicamente aqui que está errado. No caso de erros, agora ficou na minha frente aqui o quadro, mas no caso de erros, constatados no momento de redigir, emprega-se a partícula corretiva digo. Pessoal, não pode haver erro numa ata, mas havendo um erro ali durante essa escrita, então é colocado ali no lugar, né, digo, tá? E daí você coloca a palavra correta, ou você retrata aquilo que estava errada. A ata deve ser lavrada de tal modo, então essa letra aí que é correta. A ata deve ser lavrada de tal modo que possibilita a introdução de modificações. Não pode ter erro. Caso haja um erro, você coloca a palavra digo, ou então lá ao final você tem aí essa retratação. Aí você vai colocar lá em tempo, ao final do texto, né? Em tempo, e daí você faz essa correção, tá? Então, é isso que diz lá no manual. A letra E não poderia ser, as emendas à ata ou contestações oportunas poderão ser inseridas após a assinatura? Não. Quando você faz essa tratativa aqui de acerto, né, de correção, só pode ser assinado depois desse adendo aqui que você faz. Não pode ser antes, né? Então, por isso está errado. Você vê como é importante a gente dar uma olhada sobre essa questão de formatação do texto. Número 16, a professora já vai colocar a resposta para ser um pouco mais rápido, você tem aí o gabarito letra A, quanto ao estilo formal de relatório, assinala a alternativa correta, no relatório formal, a ausência de pronomes pessoais, tá? Por quê? Porque a gente tem a questão da impessoalidade, obedecendo a esse princípio básico aqui, tá? Então, por isso, no estilo formal, há o desejo não apenas de transmitir a informação, mas também de reformar o pensamento do leitor? Claro que não, né? Você não está falando de um artigo. O estilo formal é mais impressionante do que o comunicativo? Claro que não. A mensagem que é mais importante. No estilo formal de relatórios, a utilização de abreviaturas, não. Você só pode fazer caso você explique aqui o que isso significa. E o relatório formal é escrito em primeira pessoa, impessoalidade, terceira pessoa, tá? Então, por isso. 17. A ata é um registro em que se relata o que passou em uma reunião. Beleza, a gente já falou bastante, né? É isso mesmo. Então, a ata poderá ser lavrada em livro próprio ou folhas soltas? Ele está incorreta. Então, sim, pode. A professora acabou de falar sobre isso. Não faça uso de alíneas. Alíneas são subdivisões, não pode mesmo. Eu não posso fazer divisão de parágrafo. Se houver erro, sublinha a palavra errada e a coloca entre vírgulas. Claro que não. A gente acabou de dizer, né? Coloca a palavra digo e faça aí essa correção, tá? Então, essa daqui que está incorreta já. O texto deverá ser compacto em parágrafos e os números são grafados por extenso. Então, tudo isso aí, viu como a gente vai fazendo, cada vez mais a gente vai fazendo as questões e você vai gravando aí quais são as regras, tá? Então, a professora colocou aqui também sobre o manual. Número 18,
Diz assim, dentre os aspectos gerais da redação oficial estão os seus atributos ou características. Assinale alternativo que apresenta essas características, né, que cuida da apresentação dos textos. Então, nesse caso aqui, a letra certa é a letra E, porque diz da formalidade e da padronização, tá? Então, essa padronização tem a ver exatamente com essa questão de características, aspectos gerais da redação oficial, além disso, a impessoalidade e a concisão, tá? Então, nesse caso aí, a letra E. Número 19, a professora colocou lá, no que diz respeito à identificação do signatário, signatário é aquele que vai assinar o documento. Em todas as comunicações oficiais, deve ser informado o signatário. Ok, isso é verdade. Exceto quem só que não precisa colocar lá o signatário, né? Quem ele é. Só o nome e não o cargo. É o presidente da República, é o único, tá? É o único que pode fazer essa supressão aí. Então, letra certa, letra E, todos os outros aqui, eles são necessários. Número 20, em conformidade com o manual de redação sobre as comunicações oficiais, marcar C para tal e depois a sequência correta. Na identificação do signatário, ou seja, aquele que assina o documento, o cargo ocupado por pessoas do sexo feminino não deve ser flexionado? Claro que deve, tá? Então, se é a Maria da Conceição, coordenadora, então você tem que adequar o cargo com o sexo, sim, tá? Então, aqui está errado essa afirmativa. O vocativo é uma invocação ao destinatário, sim, senhor deputado, né? Nas comunicações oficiais, o vocativo será sempre seguido de vírgula, sempre. Aliás, todo vocativo ele tem que ser seguido de vírgula. Então, isso daqui está correta. Em comunicações oficiais, está abolido o uso de digníssimo. Sim, gente, tá? Então, antes era utilizado, aí tem uma reforma lá em todas as questões dos manuais de redação, que você não coloca mais, nem o ilmo também, que antes colocava, né? Ilmo, ilustríssimo. Então, isso daqui tem a ver muito com pessoalidade, tá? Como a gente tem que ser impessoal, então isso daqui está abolido, não se coloca mais, tá? Então, nesse caso aí, ECC, letra certa, letra C. Número 21. Um dos requisitos para a elaboração da redação oficial eficiente é a formalidade. Em relação ao uso de pronome de tratamento, é uma outra aposta que eu faço aí sobre essa prova. Assinar a alternativa correta. Vossa Senhoria contribuiu muito para o andamento do projeto. Pessoal, está falando com ela ou dela, e aí tudo aqui está certo. Contribuiu, terceira pessoa. Vossa Senhoria contribuístes? Nada a ver, né? Então, isso aqui é segunda pessoa, não posso relacionar com segunda pessoa até pronome de tratamento. Recebeu o pedido que vos enviei, também não posso fazer esse pronome aqui, não. Vossa Excelência foi devidamente informado por vossa equipe? Não, vossa equipe não, por sua equipe. E Vossa Excelência postes, tá? Então, não pode segunda pessoa. Vossa Excelência foi informada, tá, gente? Então, é isso, tem que tomar cuidado com essa questão, mas você já sabe, quando está falando de pronome de tratamento, tem que usar tudo de terceira pessoa, verbos, pronomes, tá? Então, se você lembrar disso, você vai se dar bem lá na prova. Então, gabarito letra A. 22. Sobre a correspondência oficial conforme o manual de redação, aqui a professora colocou a presidência da República, mas aqui tem a ver com o manual também do Paraná, tá? Então, a letra certa aí é a letra B de bola. Em comunicações oficiais, assinar a alternativa correta, né? Em comunicações oficiais, está abolido o uso do tratamento, é o que a professora acabou de falar, né? Digníssimo, uma vez que a dignidade é pressuposto para que se ocupe qualquer cargo público, sendo desnecessária sua repetida evocação, como se fosse uma questão de pleonasmo. Já é para uma pessoa, né, para alguém já com essa formalidade, então por isso que foi abolido, tá? E nem o ilustríssimo aí também. Então, os ministros de Estado são tratados, vamos ver, por que isso daqui não poderia ser? São tratados por pronome Vossa Excelência ali, não, senhor e o cargo, tá? E em comunicações oficiais está abolido o uso do isso que é a correta. O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos chefes de poder é magnífico? Não, excelentíssimo. Os pronomes possessivos referidos a pronomes de tratamento são sempre os de segunda pessoa. Olha aqui, gente, de novo, né? Tá? A professora fala que vai cair isso daqui.
Então, não, terceira pessoa, né? O gênero gramatical deve estar sempre em concordância com o pronome de tratamento, ou seja, com o substantivo que compõe a locução e não com o sexo. Se for Maria da Conceição, eu tenho que colocar coordenadora, tá? E pronto. Então, é isso. Então, nesse caso, a única letra certa mesmo é a letra B. 23, estamos terminando, tá? A professora está correndo aí, mas é para dar tempo. 23, sobre os aspectos gerais da redação oficial, assinale a alternativa correta. E nesse caso aqui, a alternativa correta é a letra B, embora se refiram a segunda, ó, de novo, ó, segunda pessoa gramatical, a pessoa com quem se fala ou a quem se dirige a comunicação, lembrando, se for com quem eu falo, vossa, se for de quem eu falo, sua. Os pronomes de tratamento ou de segunda pessoa indireta levam a concordância para a terceira pessoa. Pronto, olha, tá? Então, nesse caso aqui, super tranquila essa questão, porque a gente está falando o tempo todo sobre ela, né? Então, nesse caso, uso do padrão culto implica o emprego da linguagem rebuscada? Não, tá? Rebuscada quer dizer, vai utilizar palavras que as pessoas nem conhecem, ou então de próprios da língua literária? Nunca, não posso fazer isso daqui. Ela tem que ser formal exatamente para que haja essa compreensão de forma direta. A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, ok? Uso padrão culto de linguagem, clareza, verbosidade, gente. Verbosidade é o contrário daquilo que se espera de uma redação oficial, né? Dissonância é discordância, tá? Então, não posso fazer isso daqui. Então, verbosidade e dissonância estão erradas. A verbosidade evita a duplicidade, pelo contrário, ela faz com que isso aconteça. As comunicações oficiais são necessariamente heterogêneas, ok? Pois há sempre um único comunicador, o serviço público, e um receptor, que é o próprio serviço, a gente viu ali, e as pessoas da sociedade, né? Então, nesse caso aqui, errada essa questão, por isso, letra certa, letra B de bola. E a 24, de acordo com o Manual de Comunicação Escrita Oficial do Estado do Paraná, nas comunicações oficiais enviadas aos deputados federais, deve-se observar que o endereçamento correto é o de senhor, ao senhor deputado. Nesse caso aqui, a resposta certa é a letra B, já vou marcar aqui para ser mais rápido, que o vocativo correto é senhor deputado. Pessoal, isso pelo Manual de Comunicação Escrita, tá? Se vocês forem lá pelo Manual da Presidência, vai dar uma diferença aí. Mas pelo Manual de Comunicação, tem que ser dessa forma aqui. O endereçamento correto que você tem aí para essa situação é excelentíssimo senhor, tá? Que o tratamento no corpo do texto é vossa senhoria, aqui no caso, né? Então, no caso aí que você tem, o vossa excelência. E o endereçamento correto é a sua excelência, o senhor, é vossa excelência, aqui no caso, né? E aqui, que o vocativo correto é ilustre, não, tá? Então, nesse caso, senhor deputado. Então, tudo errado, né? A letra certa aqui mesmo é a letra B. Aqui a professora colocou, ó, destinatário, né? Então, tratamento, vossa excelência, abreviatura, vocativo e o endereçamento aqui dessa forma. Só para você ver que eu peguei lá do teu manual do Paraná, tá? E a número 25, a última, com base no Manual de Comunicação Escrita Oficial do Estado do Paraná, é correto afirmar. Eu já vou colocar aqui a letra certa é a letra B. Diz aqui, o cabeçalho de uma comunicação oficial deve ser utilizado e deve vir à margem esquerda? Não, ela deve vir centralizado, tá, gente? Então, nesse caso, por isso que está errado. As margens devem obedecer o seguinte padrão. Essa que está correta, ó. Margem superior 5, margem esquerda 3, inferior 3, margem direita 2 e o texto em formato justificado. Lembra que a professora leu com vocês isso daqui lá no início? Por que não poderia ser a letra C? A numeração obrigatória em todas as páginas? Não, a partir da segunda, né, que ela é obrigatória. Nas comunicações, recomenda-se o uso da fonte Calibri ou Carlito? Não, é Arial ou Times, né? Lembra que a professora falou sobre isso? E a Times, eles ainda falam que pode ser a fonte 13. No fecho de uma comunicação oficial, realizada por e-mail, não é porque é por e-mail que eu tenho que fazer informalidade. A saudação atenciosamente pode ser substituída? Não. Tá? Então, nesse caso, atenciosamente, pronto. Lembrando lá, professora, só por último aqui, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o atenciosamente e o
respeitosamente, atenciosamente, utilizados signatários de hierarquia inferior, respeitosamente, signatários que forem, no caso aqui, né, inferior ou de mesma hierarquia. Para o respeitosamente, quando você vai utilizar, você é de uma hierarquia inferior a alguém que tem um cargo superior. Então, você termina o desfecho da tua comunicação tem que ser utilizada respeitosamente. Então, para hierarquia superior, você usa respeitosamente, de igual ou de inferior, você usa atenciosamente. Eu chamo atenção sobre isso daqui, tá? As bancas adoram colocar esse tipo de fecho. Como lá no manual de redação do Paraná, eles não deixam isso assim muito destacado, então a professora chama atenção, vai que, né? E aí você tem essa situação. Então é isso. Pessoal, desculpa, a professora falou, né? Eu já falo um pouco mais rápido mesmo, quando eu estou dando aula, mas assim, que foi necessário, que a professora queria muito abordar essa. Deixa eu só interromper aqui o meu compartilhamento. Eu queria muito abordar essas questões com vocês, e aí, por isso que a professora fez aí essa explanação meio rápida aí, tá? Mas eu acho que deu aí para pegar bastante coisinhas aí com vocês. E aí, pessoal, perguntas? Eu acho que ainda dá um tempinho, deixa eu ver aqui. Um tempinho bem rapidinho. Eu não tenho pergunta, mas preciso estudar mais. Ah, mas manual é assim, exatamente, essa questão aí do manual, eu acho assim, poderia ser, assim, cobrado coisas assim que, o manual ele foi feito para que você utilize no momento em que você está precisando, né? Mas aí a banca ela cobra dessa maneira, então é preciso mesmo fazer uma leitura mesmo apurada, principalmente a professora chama atenção para essas questões da questão de critérios, das questões das padronizações e do tipo de documento. Eu creio que a OCP vai fazer as questões nesse sentido aí, tá? Uhum, tá ótimo. Qualquer dúvida, daí eu mando no Isso, pode WhatsApp. mandar, gente. A professora fica super à disposição de vocês, né? Tem dúvida em relação ao material, pode perguntar lá para a professora que eu fico à disposição mesmo para as respostas. Tá bom, muito obrigada, professora. Nada. Boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada. Mais alguém tem alguma Obrigada, pergunta? professora. Realmente eu Nada. também tenho que estudar mais, porque, pelo amor de Deus, é muita informação, meu Deus. Mas muito obrigada, professora. Muito obrigada. Nada. Vou me atentar bem nesses tópicos, né, que a senhora falou, né? Para Aham. mim tentar fazer uma boa prova no domingo. Então, tá bom. Muito obrigada e uma boa noite. Boa prova para vocês, tá? Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.